E o tema dessa mensagem que vai ser ministrada agora é esticando as cordas da fé. Há um convite de Deus para que você seja bem-aventurado, feliz, muito feliz. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro do profeta Isaías, no capítulo 54, nós vamos ver do verso de 1 a 3. É um texto muito interessante, muito empolgante. Ele faz para nós um convite. E o convite, ele é um convite para nós nos envolvermos num ato de adoração, mesmo estando passando por lutas, mesmo estando passando por provas. O convite é esse, mesmo no meio do vendaval, o convite do Senhor é: cante, ó estéreo. Se você está se sentindo assim, você vai sair daqui hoje rompendo em fé, no nome de Jesus, essa é a minha certeza. Quem achou, diga amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, Isaías 54, de 1 a 3. Convite do profeta Isaías: cante, ó estéreo, você que nunca teve um filho, e rompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, não em peças. Diga assim: não em peças. Não em peças. Estique suas cordas, firme bem as suas estacas, pois você se estenderá para a direita, para a esquerda, e os seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Vamos lá, perguntinha importante para nós aqui. Você já sentiu que a sua vida espiritual, familiar ou ministerial se encontrava, ou quem sabe está se encontrando estagnado? Você está envolvido em esforços, mas parece que está tudo parado. Fala: nossa, eu estou fazendo isso, mas não estou saindo do lugar. Me envolvi com essa outra coisa para ver se a coisa dava uma melhorada, se dava uma ajeitada, mas está do mesmo jeito, estou travado, parece que a coisa não caminha. Isso acontece, é um sentimento que a gente tem. Às vezes nós sentimos exatamente desse jeito, a nossa vida espiritual estagnada, a nossa vida familiar estagnada e o nosso ministério também estagnado. Nós sentimos assim. Mas eu queria que você começasse a compreender que, embora esses pensamentos e possivelmente até essa realidade assalte os nossos corações, isso não significa que tudo está parado no mundo espiritual. Amém? Você pode entender bem isso? Você pode compreender isso nessa noite? Deus está trabalhando, Deus está trabalhando. E por vezes, no silêncio. Você, quem sabe, não está conseguindo encontrar uma resposta, ou quem sabe até uma solução, para se movimentar através, para sair fora desse processo de estagnação. Mas uma coisa é certa: nosso Deus, Ele está no controle e Ele está nos ajudando, porque quando o céu se move sobre a nossa vida, nós encontramos um bom caminho de felicidade. Então, o que eu quero dizer para você nessa noite é que o Senhor te faz um convite muito especial. E o convite é: está se sentindo assim, estagnado? É hora de cantar. A gente não canta só quando a gente tem vontade, a gente canta em todo o tempo, porque Deus é bom todo o tempo. Em todo o tempo o Senhor é bom. Amém? Diga assim: Deus é bom em todo o tempo. E em todo tempo, Deus é mais que bom. Deus é maravilhoso. Você pode glorificar o nome dEle por isso? Amém? Deus é maravilhoso, maravilhoso. Você com certeza já olhou à sua frente e encontrou limites, mesmo quando Deus estava dizendo: filho, é hora de avançar, é hora de crescer, é hora de dar um voo bem alto. Eu tenho certeza que na caminhada você já se deparou com limites, ou com coisas que te colocavam em limitações. E Deus estava lá dizendo: filho, vai para cima, filho, corre, filho, não desista, filho, segue adiante. Gente, para pensar um pouco. Por que nós, às vezes, paramos quando Deus está dizendo vai? Por que nós nos sentimos estagnados, mesmo quando Deus está trabalhando, quando Ele está movendo os céus e a terra na nossa direção e em nosso favor?
Sabe, eu acho que a gente precisa de nos envolvermos, nós precisamos de nos envolver nesse processo de uma busca por um discernimento sobre o que Deus está fazendo. Porque Deus está fazendo, mesmo quando eu não estou enxergando, Deus está fazendo, mesmo quando eu não estou vendo o mar se abrindo na minha frente, Deus já está gerando isso, Deus está movendo, Deus está trazendo. Isaías 54, ele é um convite para nós, é um convite de Deus para um povo que se encontrava numa tripla condição. Nós precisamos lembrar que nós estamos falando de um período de cativeiro, e o período de cativeiro é escassez total. E esse povo, segundo o texto, ele está quebrado, está exilado e sem perspectiva. E no meio dessa situação e desse sentimento de que é o fim, porque se eles estavam exilados, eles eram... vamos dizer assim, prisioneiros de guerra. Eles não tinham direito mais de estar com os seus familiares, até porque as famílias foram desfeitas. Alguns foram levados para longe, outros estavam por perto, mas muitos eram levados e foram levados para longe. E a gente sabe muito bem que era uma situação caótica. Então o povo estava quebrado, exilado e sem perspectiva. Quero que você guarde uma coisa no seu coração. Deus não só promete restauração, Ele promete um crescimento tão grande que exige preparação antecipada. Sabe o que Deus está dizendo para o povo dele aqui agora, através da vida do profeta Isaías? É mais ou menos assim: eu sei que vocês estão passando por um momento difícil, eu sei que vocês estão enfrentando uma dor muito grande, eu sei que a situação está muito complicada, mas o meu convite para todos vocês como nação é que vocês cantem mesmo no meio da tristeza, cantem mesmo no meio da escassez, cantem mesmo no meio das perdas. E diga-se de passagem, há perdas que nós enfrentamos na nossa vida que são maiores do que nós podemos suportar, muito maiores do que nós podemos suportar. E é só Deus para nos sustentar o coração nesses momentos de perda. Então observe o texto. Cante, ó estéril. Nós estamos falando de um grupo de pessoas que naquela época era desprezada às tantas. Uma mulher estéril, ela não tinha a possibilidade de ter alguém sobre a sua vida. Se ela conseguisse um marido, tudo bem, ficava ela e o marido. A gente tem muitas histórias bíblicas e histórias de recomeços a partir da esterilidade e de milagres extraordinários. A gente olha para Sara, a gente olha para a mãe de Samuel e tantos outros, para a mãe de tantos outros homens, de personagens bíblicos assim, que foram homens de Deus muito usados pelo Senhor. Então, naquela época, em se pensar em alguém que era estéril, e agora ainda mais exilado, levado às mínguas, em uma situação caótica, sem ter um teto sobre a sua cabeça, muitas vezes, o convite do profeta é: cante, cante, está difícil, é para cantar. Está complicada a situação, é hora de cantar, é hora de glorificar a Deus. Cante, ó estéril, você que nunca teve um filho, e irrompa em canto, grite de alegria. Olha só, é para você irromper, e irromper significa opor-se às pressões. Então, mesmo diante das perdas, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante da pressão, você vai cantar. Esse é o pedido de Deus para nós. Cante. Vire para o seu irmão e diga: cante, meu irmão. Seja um cantor gospel. Cantor gospel, né? Essa é boa. Cante, meu irmão, cante. Grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto. Que o texto está dizendo para o povo fazer uma coisa que parece que assim é impossível. Como que eu vou cantar no meio das perdas e no meio das dificuldades? A questão é: cante. Porque mais são os filhos da mulher abandonada do que daquela que tem marido, diz o Senhor. Então o texto está falando para nós, e um povo estava quebrado, exilado e sem perspectiva. Deus não só prometeu restauração, Ele prometeu um crescimento tão grande que exige preparação antecipada. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Todo o crescimento que nós desejamos ter na nossa vida, nós precisamos nos preparar para ele. Todo o crescimento, a gente precisa de se preparar para ele. Crescimento pessoal, está falando de coisas que você precisa viver. Você precisa de se preparar para o seu crescimento. E o que é que vai nos proporcionar crescimento? Primeiro é a busca pelo crescimento. Eu tenho que buscar. Se eu não sei sobre um assunto, eu preciso me
procurar algum meio, de alguma forma, para adquirir esse conhecimento, né? Vou colocar uma chave na mão da garotada agora, dos mais jovens. Vamos lá. Você precisa conhecer mais da IA. Nossa, pastor, o que é isso? É inteligência artificial. Os maiores e melhores operadores em se pensando no futuro vão ter que dominar isso. Você precisa dominar isso. Se você quer se colocar bem no mercado de trabalho, você precisa fazer um curso, procura alguma coisa, vai atrás, corre atrás. Não acho que eu estou louco, não. É o que está hoje assim crescendo muito, inclusive os especialistas, nos mais diversos locais de trabalho. Outro dia foi muito interessante, porque eu recebi uma palavra de conhecimento, foi muito interessante isso. E era sobre a vida de um irmão daqui da nossa igreja, né? E aí passou uns dias, eu falei, irmão, eu tive uma palavra de conhecimento. A gente estava no congresso, lá na igreja da cidade. E foi muito claro, porque a gente teve uma palestra sobre o uso do IA no ministério, né? Foi muito interessante, muito bacana mesmo. E aí, estava lá e orando e buscando a Deus, e Deus me trouxe uma palavra de conhecimento. Você procura aquele irmão quando você voltar, procura aquele irmão, e diz para ele aplicar isso no seu local de trabalho. E aí passou uns dias, o irmão veio até aqui para fazer alguma coisa. Eu falei, irmão, tive uma palavra de conhecimento. Daí ele falou assim, pastor, você não tem ideia, isso é de Deus. Eu falei, é mesmo? Ele falou, deixa eu só te dizer uma coisa, eu orei por você, para que Deus abrisse o seu coração neste sentido e que você pudesse fazer bom uso disso. Daí ele falou, é de Deus mais ainda, porque nessa semana eu comprei um pacote de aplicativos de IA para usar no meu escritório e eu comecei a fazer um curso mais avançado, uma coisa mais elevada. Ele falou que com isso ele vai conseguir aumentar o número de atendimento deles em mais de 30% no escritório dele. Eu fiquei feliz porque foi uma coisa que Deus cravou no meu coração quando eu estava orando sobre aquilo, e Deus iluminou, mostrou a vida daquele irmão. E quando eu chego, compartilho com ele essa palavra, eu falei, puxa, era de Deus mesmo, porque eu ainda orei pela vida dele e pedi para Deus preparar o meu caminho, só que quando eu cheguei, Deus já tinha respondido a oração. Como Deus é bom, né, gente? Amém? Então, essa é uma palavra rápida aí para os jovens. Você precisa de buscar o conhecimento em qualquer área que você tem envolvido de trabalho hoje. Você precisa se inteirar disso, porque isso vai te fazer ganhar tempo, vai te colocar no mercado de trabalho. Olha só, pensando na questão de acreditar no poder de Deus e nessa questão da preparação que a gente precisa ter, isso tudo tem a ver com fé. O pastor Steven Furtick, que ele disse assim, a fé não é apenas acreditar que Deus pode, é agir como se Ele já tivesse feito. É mais ou menos assim, eu estou enxergando, mas não estou vendo nada, mas eu sei que vai acontecer. Amém? Amém? Você precisa acreditar. Nós oramos aqui pelos enfermos, e por isso eu disse, nós vamos orar com toda a nossa fé. Nós não estamos com as nossas mãos levantadas de qualquer jeito. Nós estamos aqui para declarar bênção. E, gente, vamos lá. Qual que é a expectativa que corresponde a essa palavra, a fé nesse momento? Qual que é a expectativa que a gente tem que ter no nosso coração? De verdade. A cura deles. A gente não pode dar espaço para qualquer outra coisa tomar conta do nosso coração. A gente precisa de caminhar por fé. Caminhar por fé é isso. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. A única coisa que pode me impedir de alcançar aquilo é a vontade de Deus. Sim ou não? Se Deus disser não, é não, irmãos. A gente se aquieta com o não de Deus, porque não de Deus também é resposta. Agora, quando Deus diz espera, ou quando Deus diz sim, a gente cai para cima e vamos lá. E mesmo no não de Deus, nós podemos nos alegrar com toda certeza. O texto, ele começa com um paradoxo, né? E qual é? Deus manda a estéril cantar. Não depois da gravidez, mas antes da gravidez. É mais ou menos, você vai cantar com toda a fé antes de ficar grávida, porque você vai ficar grávida. É isso. Amém, meu irmão? Em nome de Jesus. Então olha aí para a sua dor, para o seu sofrimento e para a sua esterilidade no dia de hoje. Eu não sei em que área você se encontra estéril. O que Deus está te fazendo, está mandando dizer para você nessa noite, através dessa palavra é hora de cantar, é hora de acreditar, é hora de crer. Deus não manda a estéril cantar.
Ele manda a estéril cantar, não depois da gravidez, mas antes dela, não quando ela já tem o milagre, mas quando o milagre ainda está nascendo, amém? Então canta. Eu não estou vendo nada, pastor, canta. Pastor, está difícil, continue cantando, mas eu não estou enxergando nada na minha frente. Continua caminhando e continua cantando, em nome de Jesus. Aí de repente você olha para cima e fala, pastor, mas tem uma voz da taquara rachada que só Deus para ter misericórdia. Aí eu te digo uma coisa, meu irmão, vou dar um conselho do céu agora, vai lá para o banheiro, fecha a porta e canta para valer, levanta a sua voz. E se alguém de repente abrir a porta ali do banheiro e olhar bem para você e dizer assim, Deus amado, você continua cantando. Você fala, agora é o meu momento de adoração. Por favor, feche a porta. Delicadamente diga, feche a porta e me deixe aqui cantando. E aí você entra na presença de Deus. Gente, Deus não está atrás de voz bonita. Graças a Deus pelas pessoas que têm uma voz bonita que Deus chama para fazer o que faz aqui na frente, porque se dependesse de mim, misericórdia. Né? Só Deus na casa. A gente até brinca, né? Brinca não, né? A gente até pega o violão, toca ali na cela, por questão de necessidade. Em algumas igrejas que eu passei, eu tinha que cantar também, não tinha ninguém para cantar. Era grupo de 10, 15 pessoas, aí tinha que cantar, pregar, ministrar o momento da oferta, mas a gente vai capacitando as pessoas e Deus vai movendo, né? Mas observe, é hora de cantar, é hora de cantar. Queria que você parasse agora um pouquinho, respirasse fundo e respondesse essa pergunta: em que área da sua vida você está estéril? Na sua vida profissional? Na sua vida matrimonial? Seu casamento está assim, numa esterilidade que só Deus para ter misericórdia? Você só está casado pela graça de Deus? Se é o teu caso, é hora de cantar, é hora de confiar no Senhor. É hora de procurar ajuda, é hora de procurar alguém para te aconselhar, é hora de procurar ajuda, é hora às vezes de gritar por socorro e de dizer, eu preciso da ajuda de alguém. Bom, queria que você ouvisse agora, em alto e bom som, o seguinte: chegou a hora de celebrar antecipadamente a sua expansão, amém? É hora de celebrar antecipadamente o que Deus vai fazer na tua vida. O convite do texto é muito interessante, porque ele diz assim: alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, não impeças, estique as cordas e fixe bem as estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda, e os seus descendentes desapossarão nações e se instalarão nas cidades abandonadas. Gente, nós estamos falando de um povo que está no cativeiro. E aí Deus vem agora dizer, vocês vão esticar as cordas, vocês vão ampliar as tendas, vocês vão crescer, vocês vão ser abençoados. Não parece que é contraditório, não parece que é contraditório? É contraditório para quem não tem fé. Porque quem se apega à palavra de Deus sabe muito bem que Deus suscita muito do pó e da cinza. Amém? Da estéril, ele faz mãe de filhos, de muitos filhos. Amém? E você tem uma palavra de bênção a partir desse texto aqui. O texto diz que você vai, se estender para a direita e para a esquerda. E o Salmo 139 fala para nós de uma proteção de Deus que há sobre a nossa vida. A Bíblia diz que Deus põe a tua mão na nossa frente, atrás de nós, e sobre nós Ele põe a sua mão. Amém? Você tem a mão de Deus sobre a tua vida. Diga graças a Deus. Deus está te protegendo. Deus está te protegendo. Pastor, mas está difícil. Então canta. É hora de cantar. É hora de glorificar a Deus. É hora de caminhar na certeza do amor e do cuidado do Senhor sobre a sua vida. Deus, Ele não só promete restauração, meu querido, mas Ele promete crescimento para você, no nome de Jesus. Que Deus te dê forças, que Deus te dê ousadia, que Deus te dê coragem. Essa é a lógica do reino. A preparação vem antes da manifestação. Diga, a preparação vem antes da manifestação. Primeiro Deus te prepara e Ele quer que você se prepare. Porque sabe o que acontece? Se você não estiver preparado, você não vai saber o que fazer com as bênçãos. Ei, preste atenção no que eu estou te falando. Se você não se preparar, você não vai saber o que fazer com a bênção quando ela chegar. Você já viu gente perdida quando é abençoado? Alguém já viu gente perdida quando é abençoado? Alguém já viu? De verdade. A pessoa não sabe o que fazer. Nossa, eu fui abençoado. E fica sem ação, fica parado, fica estático. É tão grande, é maior do que ele podia imaginar. E ele fala assim: Deus,
Mas, gente, Deus ele nos dá sabedoria. E isso é maravilhoso, porque quando nós somos abençoados, e mesmo que fiquemos estáticos, parados e dizendo assim, como isso foi acontecer? E é fruto da sua fé, é fruto da sua convicção diante de Deus, é fruto da sua entrega nas mãos de Deus. Aí quando então vem a bênção e você fica ali parado, daqui a pouco você começa a recobrar a consciência e dizer, primeiro você vai glorificar, Deus, obrigado. Mas na sequência, Deus vai aquietando o seu coração e vai te fazendo entender uma coisa extraordinária, que você não está sendo abençoado só para você mesmo. Quando a gente olha para esse texto, fala de um esticar, de um alargar de tendas. Isso significa algumas coisas, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas tem muito a ver em abençoar vidas. Então guarda uma coisa aí no teu coração, se você está sendo abençoado, é para que você abençoe vidas, em nome de Jesus. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, isso é muito sério que eu vou falar. Não seja mesquinho. Se Deus está te agraciando, estenda a mão para abençoar vidas. Estenda a mão para abençoar vidas, abençoe pessoas da nossa comunhão, pessoas que não são da nossa comunhão, seja lá quem for que Deus colocar na tua vida, mas seja um canal de bênção, estenda as mãos para abençoar. A gente vai pensar um pouco então agora em Isaías 54, a respeito de esticar as cordas. A primeira consideração é, louve antes de ver o resultado. Louve hoje. Hoje é dia de louvar o nome do Senhor. Amém? Você vai louvar Deus. Cante o estéreo. O que Deus ele está dizendo para nós é, eu quero que você cante sobre o que eu vou fazer e não sobre o que eu já fiz. Gente, a gente tem muita gratidão pelo que Deus fez. Sim ou não? A gente olhar para trás, a gente fala assim, Deus, o Senhor me tirou daqui, me colocou aqui, fez isso na minha vida, transformou meu coração, me deu a graça maior que a salvação a partir da cruz, do sacrifício de Cristo. Eu sou salvo em Cristo Jesus, isso é extraordinário, é a maior bênção. Mas Deus ele foi movendo águas na nossa história, Ele foi movendo coisas na nossa história. Hoje, de verdade, quando eu olho para trás, eu falo, Deus, o Senhor foi muito bom comigo, foi muito bom. Me deu uma esposa, me deu uma filha, nos deu a nossa casa, nos tem guardado, nos tem protegido, nos tem feito prosperar, espiritualmente falando, materialmente falando. Eu vejo que isso é apenas consequência, mas não traduz. Deixa eu te falar uma coisa, que isso é uma coisa que eu quero que você guarde no seu coração. O que você tem não traduz a sua espiritualidade. O que você tem não traduz a sua espiritualidade. Quanto você é espiritual. Isso é discernido espiritualmente, meu irmão, não é pelo que nós temos. Nunca olhe para alguém e diga assim, essa pessoa é uma pessoa de fé. Por quê? A pergunta, aí você vai responder, porque ela tem isso, isso, aquilo outro. Não, está errado, está errado. Graças a Deus por que você tem o que você tem, mas isso não traduz a sua fé. Isso, vamos dizer assim, pode ser uma complementação da sua fé, porque para ter a sua casa você orou. Para ter o seu trabalho, você orou, você precisou de ter fé. Quando estávamos no Senhor, e aqueles que não estavam no Senhor, foram alvos da graça de Deus. Por quê? Porque o sol nasce para todos, irmãos. Amém? Nasce para o justo e nasce para o injusto. Se o injusto, aquele que nós às vezes, você julga, né? Nós julgamos às vezes como injusto, se for uma pessoa correta nas coisas, né? Pessoas que estão... Tem gente que está lá fora, irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui muito séria. Tem gente que está lá fora no que nós chamamos o mundo, estão sem a salvação em Cristo Jesus, não entenderam ainda o chamado da graça de Deus, que são mais honestos do que muitos crentes, são mais convictos do que se acredita do que muitos crentes, são mais servos no sentido de servir o próximo do que muitos crentes, fazem muito mais pelo próximo do que nós como igreja às vezes. Tanta gente que eu conheço que está lá fora que tem assim um coração que não cabe no peito dele. Eu conheço gente nessa cidade, né? Eu procuro conhecer pessoas também, né? Ampliar o meu envolvimento com as pessoas, as amizades com as pessoas, e nessa busca por conhecer pessoas estão as pessoas que não estão em igreja nenhuma. E eu acho maravilhoso essas oportunidades que Deus tem me concedido, de poder estar com pessoas que não são da igreja. Isso é maravilhoso. E eu vejo às vezes nessas pessoas honestidade, eu vejo às vezes o cuidado pela família, eu vejo o amor pelo próximo, o respeito
respeito pelo próximo. Eu vejo gente que tem um tato assim extraordinário naquilo que fala, pessoas sábias em suas palavras, sábias nas suas reflexões, sábias naquilo que estão vendo, mas não está na igreja, e que precisa ser alcançado, e por isso nós estamos aqui, amém? Porque a gente sabe que a salvação é em Jesus Cristo. Observe, há 3 verdades sobre o louvor que eu queria que você guardasse no coração. Por que eu estou te incentivando a cantar no meio das provas, a cantar no meio das piores dificuldades que você possa estar enfrentando? Primeiro, porque o louvor, ele precede a frutificação. Diga, o louvor precede a frutificação. Pastor, não entendi direito. Lembra comigo aqui da história agora. Vamos lá. Nós temos 2 homens de Deus que estavam encarcerados. Atos vai nos contar essa história. Quem eram esses homens? Paulo e Silas. À meia-noite, arrebentados, presos por grilhões, pescoço, perna, acorrentados. Eles estavam fazendo o quê? Depois de ter apanhado, eles tinham recebido uma surra terrível. O que eles estavam fazendo? À meia-noite, que a Bíblia diz que eles louvavam ao Senhor, eles cantavam ao Senhor. E aí, no meio da adoração, terremoto, tremeu tudo, aleluia. A Bíblia diz que as correntes caíram. Gente, é sobrenatural que a gente está falando. Na hora da adoração, a casa treme, a cadeia treme. Mas esse negócio de soltar aqui dos pulsos, isso é sobrenatural, é mais sobrenatural do que o terremoto. Porque o terremoto é colocar tudo aquilo em caco mesmo. Mas o que acontece? A Bíblia diz que cai no chão as correntes. Leia depois lá com calma. As correntes caem no chão, eles estão livres. E a bênção maior vem na sequência. O carcereiro vai tentar contra a própria vida, porque ele diz, agora eu estou perdido. Eles gritam, para um pouquinho, faz isso não, moço. Segura aí. Falaram do amor de Jesus, ele aceitou Jesus, ele e a sua casa foram batizados, ele e a sua casa foram salvos pela graça de Deus. Mas olha, precisou de um ato de adoração. Ei, olha para mim um pouquinho. Tem alguém que você conhece que está cativo pelas drogas, por uma vida promíscua, pela bebida, pelo uso das, sei lá do que? Está envolvido com coisa errada? Louve a Deus pela vida dessa pessoa. Louve dentro da sua casa. Pastor, minha casa está um furacão. Nossos sentimentos estão mexidos. Nós estamos doloridos, nós estamos machucados. A gente olha para um lado, não vê saída, olha para o outro, não vê expectativa de mudança. A gente se depara com as nossas próprias dores e o nosso próprio coração, que não está ajudando muito nesse momento. A palavra de ordem do céu é essa: cante, ó estéril. Pastor, mas eu já fui tão frutífero. Você vai ser mais frutífero ainda, mas cante ao Senhor em nome de Jesus. Cante ao Senhor. Chegou a hora de cantar, meu irmão. Chegou a hora de se levantar, chegou a hora de romper em adoração na presença do Senhor. Louve, o louvor procede à frutificação. Segundo, o louvor declara a fé no invisível. 2 Coríntios 5,7 diz, vivemos por fé e não pelo que vemos. Pastor, mas eu não estou conseguindo enxergar um palmo na minha frente. Cante, cante, louve ao Senhor. A sua adoração vai trazer clareza para as coisas à sua frente. Ei, olha para mim, cante hoje. Chegou na sua casa, na verdade, antes de chegar em casa, entrou dentro do seu carro, ou se você for de bicicleta, ou se você for caminhando, já coloca lá uma música, ou vai cantando para o caminho, coloca um louvor lá no carro e coloca bem alto. Fala, vou cantar. Não precisa ser tão alto, né? Mas seja lá quanto você quiser. Se você gosta da coisa mais alta, coloque mais alto. Mas vai cantar, cante. De repente você está numa casa onde você não pode escutar o louvor mais alto, porque o seu esposo que não está na igreja vai se incomodar, ou a sua esposa que não está na igreja vai se incomodar. Bota um foninho, irmão. Coloca um foninho, se você quiser um negócio melhor ainda, procura o Diego que ele resolve lá a sua parada, né? Tem foninho lá na loja do Diego, eu vi, né? Bênção, tem lá, procura o Diego, ele vai te ajudar, vai, procura, vai, você vai ser abençoado. Em nome de Jesus. Terceira verdade sobre o louvor.
O louvor prepara o ambiente para o milagre. Diga, o louvor me prepara para o meu milagre. Você vai receber, em nome de Jesus. Deus habita em meio aos louvores. Deus habita em meio aos louvores. Então hoje é dia de sair daqui cantando. Mas não é para cantar de qualquer jeito, não. Sai daqui rompendo em fé. E se você quiser cantar rompendo em fé, cante também. Em nome de Jesus. Comece cada dia louvando pelo que Deus prometeu, mesmo sem sentir nada. Deus, eu não estou vendo nada, mas eu sei que é promessa do Senhor. E eu vou adorar o Senhor. Deus não promete paz para nós? Mas pastor, não estou sentindo paz. Cante ao Senhor, Deus vai trazer paz para a sua casa. Deus vai trazer paz para você entender algumas coisas que você ainda não está entendendo, para tirar do seu coração dores que você está sentindo hoje, dores, quem sabe, absurdas, dores terríveis. Existem dores, irmãos, que nós sentimos que é como se fizesse um buraco no nosso peito, fizesse um rombo no nosso peito, e demora para sarar, demora para passar. Eu sei, demora para passar, mas passa. Passa, o tempo se encarrega de tudo, passa, vai passar, sua dor vai passar, seu sofrimento vai passar, sua tristeza vai passar, a sua inquietação vai passar, a sua, essa agitação que você, quem sabe, está tendo aí dentro do teu peito, aquele negócio que chega a te agoniar, mas não é uma agitação gostosa, não é uma agitação por uma expectativa de uma coisa boa que vai acontecer, é uma coisa que está te deixando inquieto, vai passar também, no nome de Jesus. A gente poderia traduzir isso como sinônimo de tantas coisas, mas eu quero falar só de uma. Existem coisas que nós vivemos, dores que enfrentamos, que elas são espirituais. Quando a gente não toma cuidado, às vezes, e abrimos portas, nós passamos por dores, às vezes, que não precisaríamos estar passando. E nós precisamos nos munir com as armaduras, ou com a armadura de Deus, né? Como diz Efésios, a armadura de Deus, para resistir o dia mal. Todos nós já enfrentamos o dia mal. Todo mundo aqui já passou pelo dia mal na sua vida? Puxa, todo mundo, sem exceção. E sabe o que eu preciso dizer para você, sem ter uma visão romântica das coisas, e nem triunfalista, é que dias de muita glória virão sobre a tua vida. No momento final da nossa jornada nessa terra, nós vamos estar para tudo sempre, lá na presença do Pai. Mas, se Jesus não voltar hoje, nos próximos minutos ou segundos, e a gente for viver aqui, quem sabe mais 5, 10, 15, 20, 50, 100 anos eu não chego, viu, pastor Joel? O senhor falou de 100 anos, eu não chego lá não, viu? Seria mais 50 para frente, eu não sei, se eu chegar mais 50 para frente, sei lá, né? Deus é que sabe, mas eu não tenho muita expectativa de chegar lá no 100 não. Mas para chegar nos 80 tá de bom tamanho, né, irmão? Lá para cima um pouco, aí ou mais, né? Que Deus nos leve além. Hoje a gente recebeu a visita de uma senhora, quem que me ajuda aí? 92 anos, mãe do nosso irmão, do seu Luiz, 92 anos, veio da Bahia ainda, veio lá da Bahia, vai ficar com ele aqui agora, parece, né? Então, já trouxe ela para a igreja essa semana, fiquei tão contente. E eu cheguei, e olha só, gente, tem coisa que corta o coração da gente, né? Você vê a simplicidade das pessoas. Eu fui cumprimentar, ela pegou minha mão, beijou minha mão, falei, misericórdia, miserável homem que sou. Aí eu já grudei a mãozinha dele e pedi a bênção, né? Porque quem é sábio, é melhor você se dobrar, né? E pedir a bênção já, porque uma mulher dessa tem muita coisa vivida e tem muita coisa para ensinar. Mas existem provas e lutas que nós enfrentamos que é espiritual. Então comece cada dia louvando. O pastor Rick Warren disse o seguinte: o louvor é uma chave que abre portas antes mesmo de você chegar nelas. É como se eu caminhasse naquela direção, na porta ali do Kids, me movimentasse naquela direção, e antes de eu chegar lá, a porta se abrir na minha frente. Cante
para que a porta se abra, no nome de Jesus. Cante. Você precisa, isso é esforço. Vai ter dia que você não vai ter vontade nem de levantar da cama. Pastor do céu, longe de mim tal coisa, mas eu já senti isso. Você sabe o que é você abrir os olhos assim e dizer, Deus, mais um dia, misericórdia. E a vida é presente de Deus. Gente, por favor. Você fala, Deus, mais um dia. E você vai ver mais um dia, porque você vai glorificar Deus com a sua vida. Por isso, louve o nome do Senhor e entenda que a sua adoração ela vai mover portas na sua direção. Começa louvando. Segunda coisa, prepare espaço para o que Deus vai fazer. Alargue o espaço da tua tenda, estenda bem as cortinas da tua habitação, estica as suas cordas, fixe bem as estacas. Mas tem uma palavra aqui que é muito séria, irmão, muito séria, para mim e para você. Não impeça o que Deus está fazendo na sua vida. Não queira impedir o que Deus está fazendo na nossa história pessoal, na nossa história individual, na nossa história como igreja. Não impeça. Fixa as cordas, lança as cordas e deixa Deus ser Deus. Deixa Deus fazer o que Ele quiser fazer. Se a palavra é de bênção, eu recebo e você recebe também, em nome de Jesus. Então recebe, irmão, é hora de estender as cordas. É hora de, mandar para lá e para o outro lado, para a esquerda e para a direita. Como eu disse, Salmo 139 diz, Deus põe a mão dele na nossa frente, atrás de nós e sobre nós Ele põe a sua mão. Então o que eu preciso entender? É que se eu estender a minha tenda 10 metros para a esquerda, 10 metros para a direita, o nome de quem vai ser glorificado? Deus. Então dê graças a Deus se você está nesse tempo da expansão. Graças a Deus. Dê graças a Deus. Pastor, eu não estou conseguindo, romper para avançar 10 metros para um lado e 10 para o outro. Mas quanto você está avançando? Pastor, estou avançando 1 milímetro. Ei, então não está tudo parado. Deus está te sustentando para que você possa dar um passo para lá e um passo para cá. Deus está com você. Então tenha gratidão pelo sucesso que Deus está te proporcionando, mesmo que aos seus olhos seja assim uma coisa, mas é tão pequeno, mas é tão pouquinho. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deus Ele te prepara através do pouco. Guarda isso aí no seu coração. Guarda isso no seu coração. Deus te prepara através do pouco. Lembre-se dos dias dos humildes começos. Lembre-se disso. É pouquinho, mas Deus está provendo. E o detalhe, se você não entender a importância da fidelidade nesse pouquinho, quando Deus te proporcionar muito, você não vai entender o que é a fidelidade. Se Deus te proporcionar muito, eu acho que é muito mais fácil Deus nos ajudar a estender e a gente com o pé na fidelidade do que de outro jeito. Então, eu queria que você guardasse isso no seu coração, era de expandir. Naquela cultura, que era uma cultura nômade, qual que é o sinônimo disso? Qual que é o significado, né, de ampliar a tenda? Primeiro, é esperar mais família. Canta estéreo. Você que nunca deu a luz a um filho, você vai dar a luz a filhos. E aí te pergunto, que filho você precisa gerar? Eu não estou falando de um filho do seu ventre, mas um filho que corresponde a uma área em que você está estéreo. Sua vida espiritual, sua vida emocional, sua vida física, eu não sei, mas você conhece, você é o único que de verdade consegue reconhecer. Então, quando a gente fala de ampliar, tem a ver com ampliar mais a questão familiar, os recursos, e se preparar para as visitas que virão. E quando a gente pensa na igreja, a gente vai ampliar, a gente está ampliando, e qual que é o objetivo? Receber quem Deus vai trazer para esse lugar. Graças a Deus pela decisão que Deus cravou no nosso coração de termos 2 cultos aos domingos, porque se fosse um culto só como era à noite, a gente já não comportaria mais as pessoas. Então, olha só, foi dado um aviso aqui muito bacana, né? Nós vamos ter o nosso Day Camp. Irmão, faz a sua inscrição o mais rápido possível, porque faz assim, ó, você está vindo aqui para Betel, entendeu o que é outro lugar, está participando com a gente, faz a sua inscrição. A prioridade é para vocês nesse momento, né? Mas vai ser bacana demais, vai ser um dia de lazer, um dia de festividade, gostoso, de adoração, de louvor, de uma palavra que Deus vai trazer para nós.
de entrar na piscina junto, de brincar, de sorrir, né? Eu já estou até pensando no piquenique com a criançada, a gente pensa nesse negócio. É outra coisa, né? Mas eu vou estar com eles lá na semana que vem. Cara, bagunçar com essa criançada, pensa. Vou jogar bola com eles, não sei que brincadeira vai ter, que a gente não vai fazer, mas eu estou em todas, nós vamos estar juntos lá com essa garotada aí, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Então chegou a hora de ampliar, e a ampliação começa com adoração. Era um ato de fé naquilo que não se enxergava, e você precisa ter fé naquilo que você não está enxergando. Na verdade, fé em Deus, que Ele te levará a conquistar tudo aquilo. Há 3 atitudes para essa preparação que Deus deseja que vivamos. Primeiro, amplie a sua visão. Alargar o caminho é muito importante. O salmista, no Salmo 18, verso 36, diz: alargaste o meu caminho, e os meus pés não escorregaram. Graças a Deus, porque o Senhor nos coloca em lugares firmes. Diga graças a Deus. E agora diga assim: Deus, me livra de escorregar. Deus nos livre, irmãos. Que Deus nos livre, porque se a gente cai, a gente se machuca todo e machuca os outros em volta. Uma outra atitude para essa preparação: remova limitações internas, a falta de fé. Deus está falando, vai, e você está lá, mas será que é para mim mesmo? Irmão, o que Deus está fazendo? Mandar um anjo de fogo lá do céu para dar um... Chega para lá e você fala: fião, é hora de ir, segue, marcha nesse negócio aí. Não, irmãos, não precisa. Palavra de ordem para a sua vida que está nesse lugar aqui hoje, e você que nos acompanha, segue adiante, não é outra. Por que você está aqui? Porque você tinha que ouvir essa palavra, porque essa palavra corresponde a alguma necessidade que você tem, e Deus sabia que você estaria aqui nessa noite. Então remova as limitações internas. Mas tem uma outra coisa muito importante, uma outra atitude para essa preparação: haja como se já fosse realidade. Você precisa de agir, sabe? Haja como se já fosse realidade. Outro dia uma pessoa disse assim para mim: pastor, tenho uma vontade de comprar um carro, né? Compartilhou comigo, falei: tira a sua carta. Tira a sua carta. Mas eu não tenho condições de comprar o carro. Mas você tem condições de tirar a sua carta? Sim, eu tenho. Eu falei: então tira a sua carta. Mas eu não tenho dinheiro para comprar o carro. E aí então eu disse: mas isso é fé. Você está achando que eu estou louco, mas não é. É uma atitude de fé. Aí de repente você olha para a sua realidade e fala assim: não, mas eu não vou conseguir comprar um carro. Eu quero te incentivar a começar a pensar diferente. E eu queria que você fosse de fato alguém de fé. E que você caminhasse por fé. Não seja louco, não enfie os pés pelas mãos, mas peça para Deus sabedoria e peça para que Deus te dê um planejamento. E dê o primeiro passo. Se o primeiro passo é a sua carta, amém. Pastor, eu estou com vontade de comprar uma moto. Você já tem carta? Então, tira a carta de moto. Já tira dos dois uma vez, né, irmão? Tira do carro e tira da moto junto, e já compra uma bicicleta para ir treinando. Na bicicleta você pode, faz lá em 10, sobe as prestações, com o microfone aqui. Faz lá em 10, sobe as prestações, você compra, né? Em nome de Jesus. Vamos lá, arrume a sua agenda, suas finanças e o ministério, como se o próximo nível já estivesse presente na sua vida, em nome de Jesus. John Bevere disse o seguinte: a preparação é a evidência visível da sua fé invisível. A preparação. Você precisa de se preparar para as bênçãos que vão vir sobre a tua vida. Gente, eu falei esse negócio do carro, mas assim, você tem que fazer tudo com sabedoria, tá? Em nome de Jesus, tenha sabedoria, porque senão vai chegar a parcela lá, você não vai ter. E aí, como é que fica, né? Não vai ter condições de pagar. Então, reflete bem, pensa bem, mas seja ousado, sabe? Seja ousado. Eu lembro do primeiro carro que eu tive, né? E eu tinha condições para comprar um carro. Só que era um carro bem simplesinho, né? Bem simplesinho mesmo. E aí, naquela época, isso foi em 2000, ano 2000 mais ou menos, entre 2000 e 2001. E aí eu queria comprar era um Dodge, alguém conhece esse tipo de carro aí? Um Dodge. Era um Dodginho pequeno, né? Não é aqueles Dodgeão, não, um Dodge. Não é um Dodgeão, não, era um Dodginho, né? Mas econômico, tal, aquela coisa toda. Ainda tinha esses carros, eu achei um bem conservadinho, né? E era de irmão da igreja. Aí ele falou assim: eu vendo para você, pastor,
Eu falei, quanto você quer? O dinheiro que eu tinha dava para comprar aquele carro. Eu estava guardando um dinheirinho para comprar esse carro, né? Aí tinha um pastor que era o meu mentor. E eu fiz contato com ele e eu estava debaixo da liderança dele, né? Debaixo da liderança do pastor da igreja de Bragança Paulista, Igreja Batista de Bragança Paulista. Aí ele falou, Daniel, antes de você fazer qualquer negócio, liga para mim, porque eu quero ver se eu posso te ajudar para a gente pensar numa coisa que não vai te dar dor de cabeça. Eu falei, beleza, liguei para ele uma terça-feira. Eu falei, pastor, achei um carro aqui e tal. Ele falou, segura um pouquinho aí, não compra ainda não. Não compra ainda não. Tem um irmão aqui da igreja que ele falou para mim que quer sair com você aqui na cidade, que era numa outra cidade, para a gente dar uma rodada. Ele vai dar uma rodada com você. E aí, gente, meu primeiro carro foi mais ou menos assim. Eu fui para lá, peguei o ônibus, fui para lá, era uma quarta ou uma quinta-feira daquela semana ainda, e ele tinha carro, e a gente começou a rodar nas concessionárias, começou a rodar nas revendedoras de carro, pessoal que vendia carro, aquela coisa toda. E ele falou assim, que carro você tem vontade de ter? Eu falei, eu tenho vontade de ter o que dá. É o que dá. O que dá é isso aqui. Naquela época, irmãos, eu tinha R$3.500 na mão. 3.500. Eu falei, o que dá é esse dinheiro aqui. Então eu estou atrás de um carro que corresponde a esse valor. Ele falou, não, mas... Eu falei, irmão, o que eu tenho é isso. Ele falou, mas que carro que você gosta? Eu falei, eu gosto de Gol, gosto de carro sim, mas carro mais simples, que é o que eu tenho até para poder manter o carro, né? Aí ele falou assim, então tá, vamos olhar aqui. Tem um Golzinho aqui, fomos lá, damos 3, 4 lojas. Eu falei, irmão, não tem dinheiro, eu não posso me colocar em dívida agora. Eu só tenho esse valor aqui na minha mão, eu não posso. Ele falou, irmão, fica tranquilo. E ele era o empresário da igreja. Que a igreja tinha? Eu falei, irmão, não tem condições, eu não vou, se alguém fizer uma coisa para mim, mesmo depois, não vai dar para eu pagar agora não, mais para frente é outra história. Ele falou, não, fica tranquilo, você gostou desse carro? Era um Golzinho, azulzinho assim, prateado, top, 1.6, andava demais aquele bichinho, muito bacana. E aí, ele falou, você gostou desse carro? Eu falei, gostei. Ele falou, você quer esse carro? Aí a resposta, querer eu quero, mas eu não posso. Eu acho que faltou um pouco mais de fé para mim naquele momento, eu não sei, mas ele falou assim, fica tranquilo que esse carro é seu. Eu falei, como assim? Eu falei, como assim? Ele falou, esse carro é seu. Depois que eu fiquei sabendo que se juntou um grupo de irmãos lá da igreja que era sede, e eles fizeram uma vaquinha e me ajudaram a comprar o carro, uma de misericórdia. O primeiro carro que a gente teve foi assim, depois Deus foi dando, foi movendo, foi renovando, foi provendo, cuidado dele. Por que eu estou contando isso para você? Que você tem que caminhar por fé. Não é ter os pés fora do planeta Terra, mas você tem que caminhar por fé. E Deus vai fazer o que tiver que ser feito sobre a tua vida. Eu não sei qual que é a sua necessidade, mas é hora de cantar, e é hora de expandir, é hora de esticar as cordas, em nome de Jesus. Deus hoje te trouxe aqui para que você ouça em alto e bom som. Isso é hora de esticar as cordas, porque Ele quer te abençoar. Então a preparação é evidência visível da sua fé invisível. Terceira coisa, creia na multiplicação que virá, mesmo sem ver absolutamente nada. Pastor, não estou vendo nada. Você se estenderá para a direita e para a esquerda, os seus descendentes desapossarão nações. É o que está escrito aqui no versículo 3. Você vai ser abençoado, confia. Quem está garantindo? Deus. É o pastor? Não, eu só estou aqui para injetar fé no teu coração. É só para isso que Deus me colocou aqui. Para injetar fé no teu coração, para que você acredite. O que Deus promete aqui não é apenas uma recuperação daquilo que foi perdido para a nação de Israel. Ele está dizendo que Ele está prometendo expansão além do esperado. Mas você olha para o texto e fala assim, mas o povo estava no cativeiro. Como que Deus está falando de esticar corda, de estender as tendas e de expansão? Por que Deus está dizendo isso? Porque Deus, o Deus que está aqui dizendo essas coisas, é o único que é capaz, o suficiente para te proporcionar essas coisas. E se Ele está dizendo que vai fazer, Ele vai fazer em nome de Jesus. Ele vai fazer. Se Ele está dizendo que vai fazer, Ele vai fazer. Ele vai fazer.
Não importa qual é o tamanho da sua necessidade, se Deus diz que vai fazer, Ele vai fazer. Há duas verdades sobre essa multiplicação que você precisa entender que Deus quer que você viva. A gente está no ano da prosperidade. E tem gente que já logo traduz prosperidade com muito dinheiro. E eu quero dizer que o tempo todo a gente está dizendo que isso pode ser uma consequência sobre a tua vida, mas não é tudo. A maior prosperidade é aquela entre você e Deus, é a sua vida plena na presença do Senhor. Essa é a maior prosperidade. Bom lá, duas verdades sobre a multiplicação. Primeiro, Deus amplia o seu território quando você amplia o seu coração. Diga, é preciso ampliar o meu coração. Pastor, o que você está querendo dizer? É o seguinte, que Deus não vai te abençoar só por você mesmo. Você precisa ter um coração pronto para abençoar vidas, um coração generoso para com as pessoas. Tem gente que não é abençoada na vida porque é mesquinha, ponto. Você precisa entender isso. Enquanto você não entender a importância de romper com a mesquinhez, você não vai ter uma vida próspera. Enquanto você não entender a importância da sua fidelidade ante Deus, muito provavelmente você não vai romper, você não vai conseguir alcançar a vida próspera. Fidelidade com Deus é tudo, irmãos. Eu lembro que eu era seminarista, ganhava meio salário mínimo e não deixei de ser fiel a Deus em um momento na minha vida. E era ofertante na casa do Senhor ainda. E ainda ajudava. Aí você pergunta, mas dá para ver com meio salário mínimo? Qual que é a resposta? Diga para mim. De verdade, diga para mim. Dá para ver com meio salário mínimo? Irmãos, lógico que não. Ou você tem que pegar alguma coisa na rua, você tem que sair pedindo, alguma coisa, meio salário mínimo não dá. E eu não tinha casa para morar, eu morava no fundo da igreja, onde eu era seminarista. E aí como é que Deus me sustentava? Um dia eu almoçava na casa de um, outro dia, e à noite eu jantava na casa do outro. E aí eu comecei a receber uma cesta básica da igreja. Aí eu comecei a fazer meu arroz, e tinha que fazer para o dia. Feijão eu nem comia porque não tinha geladeira para guardar. Era pouquinho, só para aquele momento. Mas eu era fiel a Deus. Eu fui fiel a Deus, e continuo sendo fiel a Deus. Então, observe uma coisa. O caminho da bênção é o caminho do coração expandido. Eu quero expandir, Senhor, as minhas cordas, eu quero expandir o meu território. Se você não assumir o compromisso de expandir o teu coração, muito provavelmente você não vai conseguir ir além de onde você está. Guarda isso no teu coração. Os maiores empresários do mundo, os mais bem-aventurados, por testemunhos próprios deles, se você procurar isso na internet, tem um monte de testemunhos a esse respeito. São gente que abençoa, são pessoas que abençoam. São pessoas que não estão dentro das igrejas, mas que têm um coração generoso. E tem gente dentro da igreja também que tem um coração generoso, e graças a Deus por isso. Uma prova é esses irmãos lá da igreja que se juntaram para abençoar a minha vida. Irmãos, o dia que eu fui pegar aquele carro, eu chorei, irmãos, de tanta alegria na presença de Deus. Cheguei em casa com ele e falei, vamos dar uma volta. Levei ela para comer uma pizza na cidade vizinha. Falei, hoje nós vamos dar uma volta, vamos passear. Ai, que alegria, que satisfação. Eu queria te convidar a fazer uma coisinha só nessa semana. Coloca num papel, se você quiser fazer isso, lógico. Coloca num papel em que área da sua vida você precisa expandir, multiplicar. E aí eu quero pedir que você ore todos os dias por isso. Você pode fazer isso? Se você puder fazer, quiser fazer, fica à vontade. Sua vida espiritual, sua vida financeira, seu crescimento na obra de Deus, nas coisas de Deus. O pastor Bill Johnson, quem eu tenho assim uma profunda gratidão pelo que eu já li dos seus ensinamentos, que são bíblicos. Ele disse o seguinte, o reino de Deus nunca retrocede, ele está sempre avançando. Você precisa entender isso. O reino de Deus não é para trás, é adiante. Não é marcha ré, é primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, e se for caminhão, não sei quantas marchas tem adiante aí, eu sei que tem muito. Outro dia alguém comentou comigo que o caminhão tinha 18 marchas, falei, o quê? 18 marchas. Falei, rapaz, pensa um negócio, doideira, né? Eu nunca vi, mas o caminhão automático, né? Ele muda sozinho e aquele negócio todo. Por último, a obediência constante sustenta a expansão, simplesmente obedeça. Lá no capítulo 1, verso 19, diz, se quiserem e obedecerem,
comerão o melhor dessa terra. Se vocês quiserem, ou seja, vocês têm que ter fé, mas vocês vão ter que obedecer. Você quer o melhor dessa terra? Então, você precisa obedecer. 2 verdades sobre obediência. Obediência é a raiz da prosperidade verdadeira e não há avanço fora do propósito de Deus na obediência. Você precisa entender isso. Queria te convidar a decidir hoje obedecer mesmo quando ninguém está olhando. Sabe quando você está sozinho lá na sua casa, sua esposa não está perto, seus filhos não estão perto, você está sozinho dentro da tua casa, ou está sozinho dentro do banheiro, ou está sozinho lá no seu quarto, aí é hora de obedecer. É hora de romper, é hora de provar sua fidelidade diante de Deus. Quando você está sozinho, quando não tem ninguém perto, quando ninguém está olhando. Sabe, a gente tem a tendência de achar assim, né? Eu já conversei com tantas pessoas ao longo da minha vida, tanta gente, mas tanta gente. E eu lembro de pessoas que chegavam para mim e falavam assim, pastor, eu estou com essa, eu tenho esse pecado oculto. Eu falei, você acha que é oculto? Quando que você acha que foi? Quando que você entendeu que isso era uma coisa oculta? Quando é que foi? Que alguém disse que o seu pecado era um pecado oculto. Ele já era conhecido de Deus, nunca foi oculto aos olhos de Deus. Pode ser dos homens, pode ser das pessoas, pode ser do pastor, pode ser de um monte de gente, mas de Deus nunca foi. Nunca foi. Então, quando a gente fala de obediência, tem muito a ver com fidelidade. Fidelidade tem a ver com santidade. Eu preciso finalizar essa palavra antes ainda com alguns pensamentos. Primeira coisa é, você precisa caminhar na santidade se você quer expandir os horizontes. Você quer expandir sua tenda, você precisa caminhar na santidade. E santidade tem a ver em romper com coisas que escravizam a vida da gente. O que está te escravizando? A gente não consegue expandir com a mão acorrentada. A gente não consegue trabalhar direito com a mente acorrentada. A gente não consegue expandir as nossas fronteiras, ampliar a nossa tenda, se os nossos pés estiverem presos. E o pecado nos prende. Eu não sei qual é o que tem causado a esterilidade em você, mas eu quero dizer que o pecado, que algumas pessoas julgam ocultas, né, que ele acha que só ele sabe e acha que está tudo muito bem, ele acha que isso aí é uma coisa que, mas é só eu que sei, só eu que... Eu, você? Não. Deus sabe de todas as coisas. E aí eu vou colocar para você um dos grandes males dos dias de hoje. São as redes sociais. Cuidado com as redes sociais. Cuidado com grupos de conversa. Cuidado com grupos de namoro, com sites que ajeitam um para o outro e esse tipo de coisa. Muito cuidado, muito cuidado. Cuidado com o que você vê, cuidado com a pornografia, que está embutida às vezes nas coisas. Quando você olha, se você não tomar cuidado, se você clicar em algum link que você desconhece, vai te levar para um site pornográfico. E se você acha que somente homens têm dificuldade com pornografia, você está muito enganado. Hoje está quase que pau a pau ali, quase que homens e mulheres, porque tem muita mulher que vê pornografia. E às vezes a gente acha que está longe da gente, como igreja, sabe? E às vezes está dentro dos nossos arraiais. E a gente tem que vencer. Eu não sei se esse é um problema que você tem, mas eu quero dizer para você que se você tem esse problema, você precisa pedir ajuda urgentemente. Porque isso está emperrando a tua vida e isso está abrindo uma porta espiritual na tua vida. Enquanto você não entender a importância de romper com isso, sua vida vai continuar às mínguas e você não vai conseguir ampliar os horizontes da tua tenda. Aí de repente você olha para dentro da sua casa e fala, não, eu caminho retamente, minha esposa caminha retamente, mas você tem os seus filhos. E os seus filhos, se você não tomar cuidado, podem abrir portas espirituais dentro da sua casa. E eu quero afirmar aqui que a pornografia é uma porta espiritual infernal aberta sobre a vida de lares, infelizmente. Eu digo infelizmente porque deixou-se abrir. E a gente sabe que o jovem tem que lutar contra as paixões, mas jovens, vocês que estão aqui hoje, por favor, procurem ajuda. Se essa é uma dificuldade sua, eu quero dizer que a gente está aqui para te ajudar. Está aí o Marquinhos, eu estou aqui, nós temos jovens que estão aí caminhando firme, em santidade, vida com Deus. Mas de repente você está traduzindo o que eu estou falando como algo que é só direcionado para os jovens. Engana-se quem acha que a pornografia é vivida só pelos jovens. De todas as idades. Do mais novo.
Eu lembro que o primeiro contato que eu tive com pornografia foi com 8 anos de idade. E foi alguém que veio dentro da minha casa, um amigo do meu pai, que me apresentou a pornografia. Graças a Deus que ele não era um pedófilo. Graças a Deus. Mas ele me levava para as barracas, para as bancas, e ele comprava para mim pornografia e falava, isso aqui é para você, ó, como se fosse um presente. Para mim foi apresentado desse jeito. Infelizmente isso acabou gerando um vício para mim, até eu me encontrar com Jesus. Foi um vício destrutivo, porque eu achava tudo normal, tudo normal. Tudo que envolvia o mundo da promiscuidade eu achava absolutamente normal. E quando eu encontrei Jesus, eu descobri que aquilo tudo era muito anormal. E o problema é que aquilo tinha, de alguma forma, ficado meio que presa na minha vida. E eu precisei de orar a Deus e pedir, lutar também, muitas vezes lutar e dizer, Deus, eu não quero, eu não vou viver isso, eu não quero mais a minha vida, não quero mais. E aí vem um amigo, né, supostamente um amigo, nós vamos curtir um filme lá no cinema hoje. Eu com meus 13, 14 anos, os caras estavam mais preocupados em dinheiro. Naquela época, filme era no cinema, a gente ia no cinema, garotada. Eles deixavam a gente entrar de boa, tranquilamente. Hoje não é cinema, hoje é isso aqui. É uma imagem, é um filme, é um laço. Pastor, eu quero expandir a minha morada. Você quer? Santidade. Eu queria concluir essa palavra dizendo o seguinte, Isaías 54 nos ensina que a expansão começa no espírito, antes de aparecer no físico. Então, qual é o passo? Vamos lá, quais são os passos? Primeiro você louva, depois você se prepara, depois você acredita, e aí você então obedece. Você precisa obedecer. Vamos obedecer em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe essa palavra na vida de cada um, que nós possamos declarar com toda a nossa fé, eu decido alargar a minha tenda e viver a expansão que Deus já preparou para mim. Podemos dizer isso? Vamos lá, por partes. Diga assim, eu decido alargar a minha tenda e viver a expansão que Deus já preparou para mim.